Seja bem-vindo ao Jornal Regional. O Conselho Económico e Social alerta para as dificuldades da recuperação financeira que provocam um aumento continuado do peso da dívida pública no Produto Interno Bruto. Com o aumento dos impostos em 2013, o Conselho Económico e Social considerou que as medidas de consolidação orçamental seriam demasiado ambiciosas e, por isso, menos eficazes. Significaria um aumento da taxa de desemprego e, consequentemente, um déficit económico. Em 2012, os planos traçados para este ano eram de manutenção de uma evolução recessiva da atividade económica, conjugada com um significativo aumento do desemprego. Estes planos vieram a ser confirmados durante o primeiro semestre deste ano, fazendo com que as medidas do Orçamento do Estado 2013 viessem a perder eficiência, agravando a situação económica do país. Segundo o Conselho Económico e Social, a estabilidade económica não é alcançada devido ao corte existente no poder de compra e, por isso, o Conselho Económico e Social alerta para as dificuldades da recuperação financeira que provocam um aumento continuado do peso da dívida pública no Produto Interno Bruto. O déficit apresentado nas finanças públicas, de cerca de 1% do PIB, causado pelo efeito recessivo, irá ser discutido no dia de amanhã pelos parceiros sociais e será votado em plenário no dia 12 de junho. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. Nuno Cardoso vai avançar como candidato independente à Câmara Municipal do Porto. O ex-autarca pretende fazer do Porto o dínamo da região e do país. O candidato não esconde a sua paixão pelo Porto e afirma sentir uma enorme felicidade e uma grande tranquilidade para encarar este projeto. Nuno Cardoso presidiu a Câmara do Porto entre 1999 e 2002, depois de Fernando Gomes abandonar o cargo para ser Ministro da Administração Interna no último governo de António Guterres. O responsável tinha sido ainda convidado pelo PS para ser o candidato do partido à Câmara da Maia para estas autárquicas de 2013, mas não aceitou por ter um projeto para o Porto. O ex-autarca disse estar agora empenhado na recolha das 6.000 assinaturas necessárias para avançar com a sua candidatura. O candidato também independente à Câmara do Porto, Rui Moreira, considera que todas as candidaturas que tragam novas ideias são bem-vindas. Nuno Cardoso é o 6º candidato à autarquia portuense, depois das candidaturas de Luís Filipe Menezes, Manuel Pizarro, Pedro Carvalho, José Soeiro e Rui Moreira. O presidente da Câmara do Porto, Rui Rio, referiu que pretende reduzir o imposto municipal sobre imóveis. Segundo o autarca, nos últimos 10 anos, a Câmara fez um investimento, em média, de 17,7 milhões ao ano, o que se irá traduzir numa redução de encargos para os próximos 10 anos. A proposta referida é de uma redução da taxa do IMI de 0,4% para 0,36%, medida que representa uma redução de 10% da fatura de imposto a pagar pelo contribuinte portuense. Rui Rio irá apresentar a sua proposta de redução na próxima reunião de Câmara, sugerindo uma penalização de 30% na taxa de IMI aplicada aos prédios urbanos degradados. A Corda Porto está dado mote para a iniciativa que vários escritores decidiram fazer: protestar contra a não realização da Feira do Livro do Porto. Nos dias 22 e 29 de junho, algumas esplanadas da Praça da Liberdade vão receber escritores e leitores para pequenas apresentações feitas pelos próprios escritores. Segundo a organização, a ideia é que nos 2 dias não haja mais do que 10 ou 12 apresentações denominadas de um livro em 5 minutos, após as quais será possível adquirir os livros e falar com os próprios autores. Decorrerá ainda uma ação de protesto onde vários textos de escritores serão amarrados na Árvore das Lamentações. A Feira do Livro é um direito que a cidade tem, os escritores têm e os leitores têm, refere a organização. Numa conferência de imprensa realizada hoje, Rui Rio informou que o Parque da cidade está integralmente pago. A Câmara do Porto encarregou-se esta segunda-feira de pagar os 24,5 milhões de euros às empresas detentoras dos terrenos. Com o valor pago, a autarquia conseguiu liquidar o acordo extrajudicial de 2009 e as dívidas às empresas detentoras dos terrenos do Parque da Cidade.
Rui Rio afirmou ainda que nos últimos 10 anos o processo para o pagamento do Parque da Cidade afetou a autarquia em 31,4 milhões de euros. E por estes dias, Vilar de Andorinho regressa à Idade Média com a Feira Medieval, que começa já amanhã. Manuel Monteiro, presidente da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, é o nosso convidado de hoje, para nos falar deste certame que invade a freguesia de Vilar de Andorinho. Boa tarde, Manuel Monteiro, obrigado pela sua presença. Está tudo preparado para receber mais uma edição da Feira Medieval. Boa tarde. Estão a ser feitas as últimas preparações para receber, a partir de amanhã, às 20 horas, portanto, a recriação da Feira Medieval. Ainda não está tudo preparado, faltam os últimos retoques. Esta feira assume cada vez mais uma importância fulcral para a freguesia de Vilar de Andorinho. Sim, sem dúvida. Vai na sua 8ª edição, todas as edições anteriores têm vindo a melhorar consideravelmente, têm vindo a aderir pessoas, artesãos e feirantes de diversas partes do país. Este ano, pela primeira vez, vai a feira internacionalizar-se, é uma demonstração de que está a ser consolidada e que está já, digamos que, no rol das feiras medievais mais características do país. É uma feira que se iniciou no recinto de uma escola primária, que pela sua projeção em qualidade houve necessidade de a mostrar a outro público, e a feira hoje é uma feira não só da freguesia, mas também do concelho e da região e até do país. E até do país porquê? Porque dinamiza a economia também, porque vêm lá feirantes de diversas partes do país, desde o norte ao sul, passando pelo centro e interior. Portanto, a feira está a crescer. Como é que viu esta internacionalização? Viu com surpresa? Não estava à espera? Não vi com muita surpresa, vi até com algum agrado e com uma sequência lógica do que tem vindo a acontecer nos últimos tempos. Porque, embora nós não tenhamos muita intenção de alargar muito mais o espaço geográfico onde a feira se realiza para não a descaracterizar, mas a qualidade que ela tem vindo a ter, passe o elogio, o autoelogio, justifica que feirantes de outras localidades tenham a nossa feira como uma espécie de trampolim para outras feiras mais credenciadas que se realizam no país. Mais credenciadas, mas eventualmente menos características da Idade Média. Portanto, não apenas em Portugal, mas também além fronteiras, a Feira Medieval de Vilar de Andorinho está a dar os seus passos. Exatamente, porque foi-nos solicitada a participação ou a inclusão destes feirantes internacionais para Vilar de Andorinho. Não fomos nós que fomos ao encontro deles. Foram eles que solicitaram. Face à divulgação que a feira já tem, ao impacto que a feira já tem, nos solicitaram um espaço para lá porem à venda os seus produtos. E como é que vão dar o seu contributo à Feira Medieval, estes expositores? Vão dar o contributo deles pagando o espaço onde vão expor o seu produto. Não, que produtos vão trazer à Feira Medieval? Essencialmente chás, portanto, de Madrid, e de Vigo, bebidas espirituosas, exatamente. Portanto, este ano a feira também traz certamente novidades. Que novidades são essas? Sim, traz novidades. Desde logo o facto de, pela primeira vez, tentarmos recriar o reinado de Dom Sancho I. E com ele é evidente que os acontecimentos ocorridos no seu reinado foram diferentes dos outros. Portanto, vamos ter uma recriação diferente, com o testamento de Dom Sancho I, com o casamento de Dom Sancho I, com diversas ocorrências relacionadas com Dom Sancho I. Temos uma coletividade da freguesia que, de certo modo, vai também contribuir com a encenação original de uma peça dedicada ao Dom Sancho I, portanto, original, como disse, que é o Povoador. E vai brincar, de certo modo, um bocadinho com o Dom Sancho I, porque o Dom Sancho I é conhecido pelo cognome do Povoador, porque de facto povoou o reino português
a quando da reconquista e a quando do alargamento do território português, mas também teve uma prole de filhos de certo modo acentuada, e vai haver assim uma espécie de brincar com esta situação. Uma certa sátira. Uma sátira sim, mas dentro do respeito pela história do Dom Sancho I e da sua importância também em Portugal. Exatamente, e da sua importância em Portugal. E da sua importância porquê? Porque Dom Sancho I foi um rei que esteve durante muitos anos, durante séculos até, ensombrado pela figura do seu pai, Dom Afonso Henriques. E o Dom Sancho I ajudou a consolidar o território português, ajudou a estabelecer a configuração jurídica do território português, com os povoamentos, com a criação de concelhos, com a atribuição de cartas de foral. O Dom Sancho I foi fundamental para esta consolidação do território português como país independente. Portanto, muitas novidades este ano, num certame que abre já portas amanhã e que só termina no dia 10. Que apelo faz aqui à população e a quem nos está a ver para, de facto, ir até à Feira Medieval de Vilar de Andorinho? O apelo é: dirijam-se a Vilar de Andorinho, dirijam-se à Feira Medieval de Vilar de Andorinho, porque têm lá, de certeza, fortes motivos de atração. Desde a gastronomia até aos espetáculos, aos mais diversos espetáculos, desde espetáculos de fogo, espetáculos de teatros de rua, demonstração de aves de rapina. Portanto, há diversidíssimos motivos para ir a Vilar de Andorinho neste fim de semana. Muito bem. Obrigada então pela sua presença. Uma, digamos assim, visita pela Idade Média que podem então fazer nos próximos 4 dias. Começa amanhã, dia 7, e termina no dia 10, a Feira Medieval de Vilar de Andorinho. A crise não é motivo para nos alimentarmos de uma forma pouco saudável. Quem o diz é a Associação Portuguesa de Nutricionistas, para quem é possível comer bem e barato. Em tempo de dificuldades económicas, uma das maiores preocupações para os portugueses é ter dinheiro para as necessidades básicas, como a alimentação. Os nutricionistas encaram até a crise como uma oportunidade para nos alimentarmos de forma saudável. Comer bem e barato é possível. Se eu procurar o que é mais barato e o mais barato for uma boa solução e for confeccionado de uma forma correta, não se passa nada de mal, não é? E achamos que para darmos à nossa família, para nós próprios, o desejável é uma grande quantidade de peixe, uma grande quantidade de carne. Isso não é verdade, não é? Nós, com uma quantidade à volta de 100 gramas, portanto, olhamos para a palma da nossa mão e, portanto, uma quantidade pequena é mais do que suficiente. Há 2 anos, a Associação Portuguesa de Nutricionistas, sediada no Porto, arrancou com uma campanha inspirada no mote "Ter um dia alimentar equilibrado por apenas 5 euros". Em 2011, e com o apoio da Fundação Carlos de Gulbenkian, a associação lançou ainda o guia alimentar "Comer bem é mais barato". Foram pensadas 7 emendas por apenas 1 euro cada, compostas por sopa, prato de comida e uma peça de fruta. O foco de 1 euro é só para conseguirmos de uma maneira simples transmitir a mensagem que é possível desenhar este almoço ou jantar por um valor que é um valor bastante razoável. Numa época em que o dinheiro é cada vez mais escasso e as pessoas têm uma vida muito ocupada, existe uma maior tendência para ingerir fritos, salgados e a conhecida fast food. No entanto, depois de um dia cheio de trabalho e stress, pode-se fazer em menos de meia hora uma boa refeição. Tudo passa por saber organizar os diferentes momentos alimentares. Em alimentação, a palavra de ordem é preparar e não reparar, não é? E o preparar serve para tudo, portanto, eu devo antecipar completamente tudo o que são os acontecimentos em termos alimentares. Se eu chego a casa em cima da hora do jantar e não tenho nada preparado, pode se tornar mais complicado. Se eu antecipar e tiver já uma sopa feita, com certeza que o resto é fácil. Enquanto eu estou a aquecer uma sopa, eu posso com certeza grelhar uma febre ou grelhar um carapau, não é? E cozer uma batata e acompanhar com uma salada. E com mais ou menos dinheiro, os especialistas dizem que os portugueses comem mal, sendo que o excesso de peso, as doenças cardiovasculares e cancerígenas resultam de uma baixa cultura alimentar. Mas é preciso explicar às pessoas que têm que aumentar a sua literacia em termos de alimentação, portanto, perceber como é que devem comer. Ovos, enlatados e peixes, como o carapau e a cavala, são alimentos cada vez mais procurados, de acordo com informações do Grupo Jerónimo Martins. São produtos bons e baratos, explicam os nutricionistas. Importa, sim, saber confeccioná-los com tempo, que também é dinheiro, e sempre com equilíbrio.
50 anos a ligar o norte e o sul do país é a função que cumpre a Ponte da Rábida. Depois de meio século a servir de ligação, a ponte é agora considerada monumento nacional. No seu aniversário de precisamente meio século, a Ponte da Rábida foi classificada monumento nacional pelo Conselho de Ministros. O projeto de Edgar Cardoso foi aprovado em 1955, os trabalhos começaram em 57 e a ponte foi inaugurada em 1963, a 22 de junho. Com um custo de cerca de 240 mil contos, a moeda da altura, a segunda ponte a fazer a ligação entre o Porto e Vila Nova de Gaia, construída com 20 mil toneladas de cimento, estava erguida a segunda travessia rodoviária sobre o Douro, uma ponte que desenvolveu o distrito do Porto para todo o país, já que ela liga o norte e o sul de Portugal. A Ponte da Rábida une pessoas e cidades há 50 anos, permitindo um olhar sobre todo o Douro, sem qualquer custo. É agora classificada como monumento nacional. O motor da República é o mote da mais recente exposição da Alfândega do Porto. Para ver estão as viaturas que serviram os presidentes de Portugal a partir da Primeira República e até aos nossos dias. De objetivos traçados e sonhos alcançados, um projeto desde há 5 anos trabalhado está agora em execução. A Alfândega do Porto recebe em exposição permanente o motor da República, os carros dos presidentes. Esta exposição conta a história em 4 rodas dos anos passados em Portugal, desde a Primeira República à democracia, começando pelos coches e terminando nos veículos dos ex-presidentes. Para além de destacar os coches que correspondem ao período da Primeira República e que são de facto viaturas que hoje não encontramos em circulação, só encontramos praticamente como peça de museu, há viaturas como o Rolls-Royce Phantom 5 que temos aqui ao nosso lado, que também se destaca, que correspondeu ao período do Presidente Américo Tomás e que também se destaca de entre estas viaturas. São viaturas de grande imponência, de grande aparato e em que se privilegiava algum sentido de ostentação, e que é já muito diferente, por exemplo, do sentido de segurança, comodidade e rapidez dos carros correspondentes ao último período e sobretudo os carros mais recentes do período já pós-25 de Abril. Porém, o sentido patrimonial associado a estas viaturas não existia no começo da República, na medida em que, quando os carros deixavam de servir aos presidentes, eram abatidos ou até mesmo vendidos. Os que restam foram recuperados e restaurados e contam agora uma parte da democracia portuguesa. De alguns deles conhece ainda o paradeiro, pertencem a coleções particulares ou pertencem a museus, outros já conseguiram ser recuperados pela Presidência da República e foram restaurados para constar nesta exposição, mas não a totalidade. Para manter o mesmo brilho de outrora, os veículos serão conservados por um especialista de automóveis da época que garante a conservação desta exposição até o ano de 2025. Porém, os valores inseridos na nossa República não estão apenas representados através das viaturas, mas também através de objetos utilizados pelos ex-presidentes. Uma boa maneira de conhecer a história daqueles que nos representaram e de dar prestígio à cidade do Porto. Aqui estão presentes os valores da República e pensamos que nas últimas décadas, durante as últimas décadas, nada aconteceu tão significativo como esta exposição. Acho que é uma magnífica exposição que o Porto merece e que pensamos que deve ser visitada por muita gente. De entre os exemplares expostos, destaque para o Packard Super 8, que esteve em serviço do primeiro Presidente da República durante o Estado Novo, Marechal Oscar Carmona, e como última viatura utilizada para Américo Tomás, um imponente Rolls-Royce Phantom 5, que foi utilizado também para transportar a Rainha Isabel I de Inglaterra em 1985, na sua visita a Portugal. Mas acho que os carros que aqui estão são fantásticos, são emblemáticos e a partir deles já se pode contar a história da República Portuguesa, o que será fantástico, nomeadamente para os alunos das diferentes escolas do país. A história da República, em 4 rodas, já pode ser visitada na Alfândega do Porto. O diretor da exposição deixa um apelo. Que nós, portuenses, nós nortenhos, temos mais é que neste momento, a partir do momento em que dispomos desta exposição, vir visitá-la. É o convite que nós deixamos chegar a todos os cidadãos. É que venham visitá-la, merece. Vão gostar e vai valer a pena. E vamos agora conhecer os hostels da cidade do Porto.
Passam despercebidos a quem vê de fora, mas abrem um novo mundo aos que se atrevem a pernoitar por aqui. Os hostels têm-se instalado em peso no Porto, dando vazão ao crescente número de viajantes que chegam à cidade pelas companhias aéreas low cost. É barato, alternativo, fomenta a troca de experiências com outros viajantes e é acolhedor como uma verdadeira casa. Seja bem-vindo ao Spot Hostel e ao Oporto Eccentric Hostel, no Porto. O hostel é um espaço de alojamento que se diferencia da hotelaria normal por duas coisas, principalmente. Uma, por quartos partilhados, ou seja, a pessoa compra uma cama e não um quarto, ou seja, sabe quando vem para um hostel que vai partilhar o quarto com outras pessoas que pode ou não conhecer. Outro aspecto muito importante é que existe sempre no hostel zonas de convívio, zonas comuns, que são usadas efetivamente pelos hóspedes e são inclusive incentivadas por parte da organização do hostel, que as pessoas tenham um convívio dentro do hostel. O Eccentric Hostel oferece uma visita à cidade do Porto. De São Bento à Casa da Música, cada espaço é revisitado. O nosso hostel é 2 em 1, funciona como uma agência de design e como hostel. Inicialmente, isto é uma casa de família e a ideia surgiu como forma de rentabilizar o espaço. O hostel diferencia-se no design, pelo design personalizado. Cada quarto, cada hall, cada casa de banho está decorado com um ponto emblemático da cidade do Porto. Voos e alojamento low cost caminham lado a lado. Se, por um lado, com o aumento das ligações low cost, com destino e origem no Porto, houve a necessidade de criar alojamentos de acordo com as expectativas financeiras destes viajantes, por outro, o número destas ligações só pode continuar a crescer se existirem este tipo de alojamentos. Muito motivado pelos voos low cost para a cidade, o turismo no Porto estava a crescer, até era dos poucos sítios em Portugal em que crescia de facto, com números significativos. Ao mesmo tempo sentimos que não havia na cidade uma oferta suficiente para esta nova onda de turistas que estavam a chegar e nem sequer adaptada a este novo tipo de turismo. Portanto, as pessoas quando viajam, quando fazem um voo low cost, também estão à espera de ter um alojamento low cost, não estão à espera de ir para um hotel de 5 estrelas. No Spot Hostel aposta-se fortemente no convívio entre os hóspedes, desde jantares temáticos a visitas à cidade, a troca de experiências entre pessoas de culturas diferentes é um dos grandes objetivos do conceito. Fazemos geralmente refeições temáticas com comida tradicional portuguesa, não sei se a francesinha é comida tradicional portuguesa, mas fazemos todos, pelo menos uma vez por semana, francesinhas, outros dias comida como bacalhau ou feijoada. Para além disso, fazemos também um walking tour, são visitas guiadas à cidade, principalmente às sextas e aos sábados, e fazemos também o que chamamos pub crawl, portanto são visitas guiadas não à cidade, mas aos bares da cidade. No Eccentric Hostel, a ideia é aliar design e desporto. As parcerias com empresas relacionadas com desporto permitem aos hóspedes uma volta de mini pela cidade ou uma experiência de surf. Somos mais procurados pelo mercado laboral. Pessoas que vêm aqui fazer formações, aqui perto temos uma série de faculdades aqui perto do hostel, pessoas que também vêm lecionar algumas aulas e mesmo do mercado de trabalho, algumas empresas aqui perto. O hostel é um bocadinho diferente de todos os outros. Nós apostamos um bocadinho nas parcerias com atividades. Portanto, temos disponíveis desde aulas de surf até viagens de extreme jet boat no Rio Douro. Os clientes podem, inclusive, até grupos de clientes, usufruírem de atividades BTT, outdoor, tudo o que quiserem a nível de radical. Okay? Portanto, nós temos esse tipo de parcerias e temos, inclusive, pessoas que fazem o transporte. E temos outras situações mais interessantes até para quem quer uma vida mais calma, como por exemplo temos uma parceria com a Mini, portanto passeios pela cidade de Mini, portanto em que os Minis vêm cá à porta buscar os clientes e podem usufruir desse serviço.
Motivado pelo design, no espaço do Excentric, onde funciona a agência de design, encontram-se peças criadas por Inês Borges, muitas das quais, tal como a decoração do hostel, com elementos alusivos à cidade do Porto. Temos aqui, posso mostrar, skins de portáteis, também com a cidade, com temas da cidade do Porto, que neste caso é o Museu do Carro Elétrico. Esta skin é aplicada na capa do portátil. Ou seja, todos os temas que estão nas paredes do hostel estão traduzidos aqui para as skins dos portáteis. Quando se pensa em hostel, pensa-se inevitavelmente em jovens mochileiros. Hoje, o perfil do hóspede do hostel é mais alargado. São sobretudo jovens, mas também pessoas mais velhas com espírito de aventura e até famílias. Vêm de todos os pontos do mundo com mochila ou de fato e gravata. Neste momento já tivemos alguns turistas franceses, espanhóis. Ao contrário do que eu estava à espera, estamos a ser mais procurados pelo público português. A faixa etária anda à volta do 35. Nós recebemos pessoas de todo o mundo. Curiosamente, ao contrário do que nós estávamos à espera, que estávamos um pouco à espera que os espanhóis, por estarem aqui tão perto, fosse o nosso maior alvo, o nosso maior mercado de origem. Temos notado que, obviamente, que a Europa, como um conjunto, é um dos grandes emissores de clientes cá para o hostel. Mas, curiosamente, temos visto também muita gente da Austrália, da Coreia do Sul e também dos Estados Unidos e Canadá. A crise ainda não bateu às portas dos hostels nortenhos. O problema é o florescimento quase em massa de um grande número destas unidades. Com a maior concorrência, a atenção ao mercado é redobrada e a aposta em estratégias alternativas para se diferenciarem é um dos objetivos primordiais. Já começa a haver alguma saturação, na minha opinião, da parte da oferta, que ainda não, felizmente ainda não estamos a ver nos nossos números, mas estamos a acompanhar com alguma atenção. Lá está, o nosso posicionamento é um bocadinho diferente. Nós apostamos no tipo de público-alvo, não temos beliches, portanto, digamos que o nosso público-alvo não é bem o mochileiro tradicional que quer viajar até ao centro da cidade. Aqui apostamos um bocadinho mais nas atividades desportivas, estamos muito próximo do parque da cidade, estamos próximos do mar, portanto, é um público-alvo um bocadinho diferente. O Spot Hostel é dos maiores da cidade. Tem 50 camas, a maior parte em camarata, mas também há disponíveis quartos duplos com casa de banho. Os preços vão dos 16 aos 22 euros. O Excentric Hostel, aberto desde dezembro, tem 4 quartos duplos, mas brevemente terá mais 3 quartos e um estúdio com 2. A isto, soma-se a sala, casa de banho e kitchenette. Os preços vão dos 23 aos 26 euros por pessoa. Os hostels são alternativas económicas e mais interessantes do ponto de vista cultural do que os alojamentos tradicionais. Até ao fim do ano, o Porto espera mais aberturas que irão contribuir para o vai-vem de rostos e línguas diferentes na cidade. Ficamos agora com o tempo para amanhã. E no norte são esperados aguaceiros, no centro e sul céu com períodos de muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 17 graus e uma mínima de 11. Em Lisboa a máxima será de 18 graus e a mínima de 12. E em Faro a máxima será de 21 graus e a mínima de 14. É tudo por hoje, já sabem, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.